Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula de Elixir e Phoenix. Meu nome é Schubert e a ideia é guiar você por um tutorial explicando como sair do zero até a produção com um projeto Elixir, tá? O curso ele está sendo gravado numa máquina com Linux Zorin OS e nós vamos usar Docker para simplificar e padronizar o desenvolvimento em qualquer OS. Então, mesmo que você esteja no Windows ou Mac, você vai fazer os mesmos passos praticamente para conseguir utilizar. Uma vez dentro do Docker, tudo fica igual, então fica mais simples o desenvolvimento. E nós vamos usar o VS Code para programar, então praticamente qualquer pessoa vai poder acompanhar o curso do começo ao fim, sem diferença nenhuma de comandos e tudo mais, tá certo? Para começar, nós vamos então criar o repositório do GitHub, depois configurar o Docker Compose e o Makefile. Vamos testar o setup inicial e fazer o commit e push, tá certo? Então, indo lá para o repositório, eu vim aqui em criar novo repositório no GitHub, vou colocar o nome de website Schubert, vou fazer ele privado e aqui nós vamos manter tudo padrão. Create repository. Chegou aqui, a gente tem o básico de um repositório Git. Pode deixar aqui, tá? Você poderia clonar essa pasta no seu computador, mas eu já criei o meu projeto. Então eu tenho uma pasta aqui chamada Schubert Website e essa pasta não tem nada dentro, como você pode ver. Então vamos iniciar o Git nela e com o Git iniciado a gente já tem algumas informações aqui. E basicamente é que a branch main dela tem que mudar de nome porque não é mais padrão usar o master, tá certo? Então, para darmos início, eu vou criar o primeiro arquivo, vou chamar de Dockerfile. E aqui dentro eu vou colocar só initial file. Vamos adicionar ele ao Git. Git status, Git add Dockerfile, Git commit-am, initial commit. E agora nós vamos voltar lá no nosso site, no nosso repositório, perdão. E nós vamos copiar esses comandos aqui, ó, puxar um repositório existente. Então, voltemos. Vamos copiar a próxima linha e a terceira linha. Pronto, repositório configurado. Se eu for aqui, atualizar a página, eu já vou ter nosso código aqui configurado. Ó. Dockerfile, que não tem nada dentro por enquanto, mas não tem problema. Nós vamos começar a configurar agora o nosso projeto. Pouca parte relevante aqui. Nós vamos configurar uma das imagens mais recentes que nós temos do Docker para o Erlang e para o Elixir, tá certo? Eu uso aqui o autocomplete, mas às vezes vocês vão ver que ele pode atrapalhar um pouquinho, então dependendo como for, você pode deixar desabilitado no seu para não ter problema. Então, para começar, nós vamos limpar isso daqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o nome da imagem, essa imagem aqui eu peguei diretamente lá do site do Elixir e do Erlang, tá? Então, basicamente, ele está me dizendo qual que é o nome da imagem Docker que ele vai usar de base para o projeto. E agora vai algumas configurações específicas, que seria a primeira dela, env, mix env dev, depois env port é igual 4000, e nós vamos rodar alguns comandos. O primeiro dele vai ser o http, o apt-get update, depois o apt get install-y. Vamos pular uma linha para facilitar a nossa vida. Build essential. Depois nós vamos rodar o comando npm, o comando git, o comando inotify tools e por último rm-rf /var/lib /pt/lists/asterisco. Então basicamente vai excluir este diretório da aplicação. Depois nós vamos rodar alguns comandos, vai ser o mix localrex -force e mix local.rebar -force. Por último, nós temos o run mix archive.install xphx new -force e
barra invertida para pular uma linha, chmod-r 755 barra root barra ponto mix. O que é isso aqui? Basicamente é o seguinte, quando o Docker roda e cria arquivos, ele cria com o usuário próprio do Docker e normalmente root. Então os arquivos ficam bloqueados para edição. Isso daqui vai ajudar a gente a tratar esse problema para que não fique todos os arquivos impróprios para você editar ou travado de alguma forma. Depois disso nós vamos setar o workdir, que vai ser /app. Vamos expor a porta 4000, que está configurada aqui em cima, tá? E os comandos, nós vamos deixar o mix e o phxserver. Fechou? Esse é o nosso Dockerfile, então. Aí você pode copiar ele aqui, dar uma pausa no vídeo e copiar ele. Vamos também criar o nosso Docker Compose.yaml. O Docker Compose.yaml, tá? Ele basicamente vai ser um arquivo para configurar a nossa aplicação, o que tem dentro dela. Então, nesse caso, vai ser a aplicação do Eclipse e também a do banco de dados. Mas se a gente quiser posteriormente integrar um SQS, um Redis, por exemplo, a gente configura aqui dentro também. Então, para começar, eu vou declarar os services. O primeiro deles vai ser o app build.ports. Eu vou colocar aqui o 4002. Por que porta 4002? A porta padrão é 4000. Só que na minha máquina especificamente já tenho uso para essa porta 4000. Já tenho outro serviço que roda nela, então eu estou mudando a porta padrão, tá certo? Volumes, eu vou usar o .2.app. Vou usar também o app deps e o app /build. Depois commands. Eu vou alterar esse cara aqui, que eu preciso do command tail-f /dev/no. Este comando aqui serve para que o nosso servidor fique online em caso de erros. Então, em vez do Docker simplesmente subir, dar erro e cair, ele vai permanecer online. Além disso, eu vou dizer que ele depende do banco de dados, que ainda não está configurado. Pode deixar até configurado aqui com o meu autocomplete. E ele tem quase todos os campos que eu preciso. Já vamos configurar ele. Database URL. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Ecto, Postgres, DB 5432. Na verdade, aqui no final eu vou tirar isso aqui. DB eu vou botar Schubert Website Dev. Agora, nós vamos vir em Mix Env Dev e também porta 4002. Fechou? Vamos rodar também mais algumas configurações, que vai ser o stdin open true e o TTY true. Vamos por algumas linhas. Vamos para o banco de dados. Postgres. Eu vou usar Postgres padrão 15 Alpine, tá? Vou utilizar o usuário Postgres, password Postgres e o PostgresDB eu vou substituir, tá? O PostgresDB eu vou usar o Schubert Website Dev, que é o que eu configurei aqui em cima, ó. Schubert Website Dev, Schubert Website Dev. Hoje o user está aqui, hoje o password está ali. Então, temos as nossas venv configuradas. E, porque eu me esqueci, a gente tem que utilizar aqui o seguinte padrão para ficar padrão. Senão, não é um padrão, senão fica igual. Lá em cima a gente está usando esse padrão, usaremos aqui embaixo também. Portas 5432, 5432. Essas portas aqui talvez eu tenha que mudar, porque eu acho que eu também já tenho em uso no sistema. Não tenho certeza, mas eu vou deixar por enquanto. E o Redis eu não vou usar, tá? Eu vou usar o Postgres mesmo. Vou colocar aqui um health check e aí eu vou utilizar o teste. Eu vou usar o cmd shell pg isRead-u Postgres. O intervalo vai ser 10 segundos. Timeout pode ser 5 segundos. Retries 5. Start period não precisa.
Feito isso daqui, eu só preciso dar um volumes e eu vou utilizar o Postgres Data para salvar o conteúdo do banco de dados, tá certo? Então, Postgres Data é tudo que eu preciso. E eu acho que estamos prontos. Vamos dar uma olhada. app build ports volumes command depends on environment staging open e tty db image environment port service. Opa, tá faltando uma informação aqui, que é o volumes. Ou seja, nós não estamos salvando o processo. E vai ser o Postgres Data var lib PostgreSQL data. Agora sim, estamos com o nosso Docker Composer pronto. E por último, mas não menos importante, nós vamos fazer agora um arquivo helper aqui que a gente vai usar para basicamente tudo. Entenda, cada vez que a gente trabalha com o Docker, a gente tem que usar o comando docker, compose e os comandos aqui. Então, docker compose exec app xyz, docker compose exec app xyz. Isso dá muito trabalho. Então, a gente vai criar um arquivo makefile. Esse arquivo makefile basicamente vai conter todos os comandos dentro para fazer as ações básicas. Então, para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um fone nele, que vai ser o help build up down. Não precisa da vírgula, é só consome logs shell init new e get deps. Agora eu vou fazer o seguinte, o id dois pontos igual dollar shell idu gid. Fechou. Agora eu vou criar os comandos help. E aqui é o seguinte, eu vou pegar grep -e e aí eu vou copiar uma linha de outro arquivo que eu já tenho aqui que só vai deixar ele bonitinho e já vou explicar o que ele vai fazer. Vamos diminuir. O que essa linha faz aqui basicamente, tá? Ele vai pintar de azul o comando, na esquerda o nome do comando e na direita deixar branco, para ficar visualmente mais agradável e a gente já vai entender o que eu quero dizer com isso. Eu preciso ter pelo menos um comando aqui para você entender, tá bom? Então, o próximo comando vai ser o build da imagem do Docker. E aí o build eu quero uma descrição, build the Docker image. E aqui, em vez de ser Docker build -t Schubert website, vai ser um Docker compose build. Lembra que eu falei que ele pinta o comando da imagem? Quando a gente vier aqui e dar um make no terminal, ó, o que vai acontecer? Vai ficar azul o comando que eu acabei de escrever e o texto build the Docker image na direita, que é esta descrição aqui. Agora nós vamos criar alguns comandos que vão nos ajudar. Dentre eles vai ser realmente o up, o down, o logs, o shell, o init e o new. Só que o init nós vamos mudar aqui algumas coisas, tá? O meu autocomplete, ele já me deu os comandos básicos. Realmente, para subir o container eu vou fazer um up -d. Isso daqui quer dizer que ele vai iniciar a aplicação e não vai travar no terminal. O down é derrubar a aplicação. O logs, caso dê qualquer problema no meu Docker, eu dou um make logs e ele me mostra os logs da minha aplicação. E o shell, ele vai iniciar o meu terminal dentro do Docker. Isso aqui vai ser uma ferramenta importantíssima para a gente programar. Agora, o init, eu vou fazer uma brincadeira legal aqui, que basicamente é o seguinte, tá? O init, eu vou colocar que vai ser inicializar o new project. E vamos criar o init. Step 1, o init. Step 2, o init. Step 3. O que cada um vai fazer? O Step 1 vai criar um novo projeto Phoenix. Fechou, tá? E agora nós vamos ter o passo 2,
que basicamente vai fazer o quê? Ele vai baixar as dependências. É docker compose run app mix deps.get. E o step 3, ele vai pegar e vai create database, rodar o mix eto create, tá certo? Agora no init, eu vou basicamente executar o init step 1, 2 e 3 em sequência e acabou-se. Agora, eu vou precisar também do comando getDeps, que vai ser para download das dependências. Vou precisar do serve, que vai ser para abrir a aplicação. E aqui tem um pulo do gato, que é o fix permissions. O que esse carinha vai fazer? Basicamente é o seguinte: quando a gente roda o Docker e roda a aplicação, os arquivos eles ficam bloqueados para edição. O Fix Permissions basicamente vai te pedir a senha de administrador para corrigir isso daqui. Então ele vai tirar do bloqueio esses arquivos, permitindo que você possa trabalhar normalmente. Então a gente vai ter aqui, ó, um echo fixing file permissions. Eu vou dar um sudo shell-r uid um sudo chmod-r. Aí eu vou colocar um mais rw ponto e um echo dolly. Basicamente isso. E o meu file está pronto. E agora vamos testar e ver se vai dar algum erro. Basicamente vou dar um clear no terminal, vou dar um make build e havemos um erro. Services app ports must be a list. Vamos ver então docker compose e vamos ver onde é que a gente errou. Vamos dar uma olhada. Services app ports. Ports. Aqui precisa ser uma lista. Pronto. Fechou. Agora a gente vai começar a buildar a aplicação. Já buildou, vou dar um makeup. E perceba que agora alguns erros vão começar a aparecer, tá? Primeiro, banco de dados, porta 5432 já está em uso. Então, make down. Vou mudar para a porta 5532. Pronto, todo mundo rodando. Vamos dar um clear. Vamos olhar o nosso make. O que eu preciso fazer? Eu preciso, então, iniciar meu novo projeto. Então, make init. O diretório app já existe, sim, porque é o que eu estou dentro, né? A gente configurou ele para mapear esse território. Essa pasta. Você tem certeza? Sim, tem. Instalar as dependências? Sim, instalar. Apesar de que pode dar erro nas dependências, então pode ser que você precise instalar as dependências de novo daqui a pouco, tá? Então, por isso a gente fez aquele getDeps ali, para poder facilitar a nossa vida. Pode demorar um pouquinho esse processo, vai para a velocidade da internet, mas já estamos preparados. Veja, ó, deu problema, tap get, então make getDeps. Perfeito. E agora eu vou dar um make. Cadê o meu arquivo make? Tá, me dá uma olhada. Serve. Mas antes de eu dar um serve, vamos verificar algumas configurações. Se eu for lá em config dev, nós vamos ver o seguinte, ó, aqui na linha 4, eu tenho as configurações do banco de dados, Postgres, localhost, Chubut website. Isso não funciona, tá? Porque eu estou usando Docker. Então eu vou copiar aqui na minha colinha, vamos substituir. E o que eu estou dizendo agora? Basicamente eu substituí as credenciais por URL e database. Então agora ele vai usar o database URL ou essa configuração padrão, que é a mesma que está vindo database URL. Então o fallback é igual. Vai ativar o stack trace, verificar informações sensíveis e o pool size.
Dá um Ctrl S. Olha só. Falha a salvar o dev XS. Permissões insuficientes. Para isso a gente fez o fix permissions, senha, feito. E aí agora eu vou vir aqui, Ctrl S, estamos salvos, e make serve, às vezes dá erro também, então make get debs, e depois make serve. Não foi possível. Então vamos tentar entrar aqui no shell. Entrei no shell e mixdeps.get. E aqui eu vou fazer um mix phx.serve para ver se vai rodar. Agora vai compilar a aplicação, deixar tudo prontinho. E se não fizermos mais nada errado, nossa aplicação deve estar up and running. Eu estou deixando aqui sem corte para ficar mais fácil de você entender o processo. Verificar que demora um pouquinho, tá? Que é muito fácil eu vir aqui dar um cut e aí pular direto pro final e aí você pensar assim, poxa, no meu demorou um tempão, é isso mesmo? Ah, perdão, faltou um R aqui, ó. PHX Server. E aparentemente nossa aplicação está online. Vamos fazer o teste? Vamos copiar aqui. Nossa aplicação está online e verifica. Temos o nosso Phoenix Framework rodando inicialmente. Então, para a primeira aula é isso. A gente configurou todo o ambiente inicial. Estamos prontos com o Docker rodando. Estamos prontos para começar a codificação. E agora, o que nós vamos fazer efetivamente? Nós vamos dar início ao desenvolvimento desse layout. Então, primeiramente, a gente vai criar esse header. Depois nós vamos criar esse hero. Depois esses componentes. Depois o blog posts. A parte de projetos lá embaixo que não aparece aqui. E o footer do nosso site, certo? Então, para a primeira aula foi essa. Espero que você tenha gostado. Estou tentando ser simples, direto ao ponto e sem grandes cortes, sem grandes edições, para que você possa ver na prática e não dê aquele problema de que o cara começa a conseguir um tutorial e aí no final nada funciona igual está no tutorial, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Vamos para a próxima então, para que a gente consiga dar início ao desenvolvimento. E mais importante, na próxima aula, a gente já vai começar a implementar alguns requerimentos normais de uma empresa, que seria testes unitários, testes de comportamento e assim por diante, para que a gente tenha um sistema robusto no longo prazo e não precise ficar voltando e ficar reeditando coisas, retestando coisas. São tudo conceitos que você vai usar na sua vida profissional no dia a dia, tá certo? Nos vemos na próxima aula.